Wan Ling é um estudante do ensino médio na cidade fictícia de Huaxu, cara. Ele possui poderes mágicos extraordinários que tenta manter escondidos para poder ser o mediano entre os seus colegas. Mesmo quando ele era uma criança, o seu poder era tão imenso que ele destemidamente confrontou e derrotou o sapo gigante monstruoso. No entanto, esse feito notável permaneceu amplamente desconhecido para os outros, e o crédito foi erroneamente dado a outra pessoa. No primeiro dia do seu novo ano no ensino médio, quando Wan Ling entra no campus, os novatos se reúnem em torno da estátua de Zhu, que é conhecido como o homem que salvou Huaxu no passado. Enquanto ele andava, dois alunos do último ano, então, percebendo o seu baixo valor de força, que era um número que representa a proeza de alguém no reino de habilidades espirituais, eles decidem intimidar o nosso querido Wan Ling e pedir dinheiro para ele. No entanto, essa intimidação é interrompida do nada por um feixe de fogo dourado. Sun Rong vem voando pelo céu e declarando que é injusto intimidar os calouros com um baixo valor de força. Essa garota é ninguém menos do que a filha de um grupo lendário que existe nesse mundo, que todos admiram. Os veteranos, intimidados então pela reputação dela, todos simplesmente começam a recuar, alegando que os meninos não deveriam brigar com as meninas. Ela então se aproxima do Wan Ling e garante que protegeria ele de qualquer maneira, e eles apertam as mãos. Só que, para surpresa de todos, ele entrega a ela $10 que os valentões exigiram para ele, deixando todos muito confusos. Inclusive a própria garota, que pensou que essa nota seria de um valor maior. O cara, acostumou com a vida no Rio de Janeiro, dá nisso aí, pô, já sai entregando dinheiro sem nem querer saber de nada. Depois, o Zhu aparece numa forma de holograma e pede aos alunos que se reúnam para um teste de força espiritual para determinar sua colocação na classe. Os alunos com as pontuações excelentes seriam colocados na classe de elite, enquanto os outros estariam na classe normal. Enquanto o teste começa, ele se encontra num quarto escuro com uma água no chão, e de repente o sapo gigante aparece na água e começa a brilhar. Os alunos observam a cena desenrolar na grande tela do lado de fora, e a Sun Rong reconhece o sapo como sendo aquele que atacou a cidade há muitos anos atrás e foi derrotado pelo mestre Zhu. Mas depois de saber que as meninas beijam sapos para encontrar um príncipe, o sapo gigante acabou decidindo voltar para ganhar um beijinho também. Revelando-se como um simp, então, o locutor revela que o verdadeiro sapo gigante está selado sobre o campus e que eles estão enfrentando ali agora é só uma encarnação da força espiritual do sapo. Os alunos são instruídos a convocar sua própria força espiritual e golpear a cabeça do sapo, só que muitos alunos acabam falhando em tocar a barreira. Então um menino chamado Chen Chao entra na cena, acertando com confiança a barreira do sapo com a sua mão, que tá brilhando nitidamente com fogo, e ele seleciona para a classe de elite junto com Wu Hao, que tem um impressionante valor de força de 886. A Sun Rong então se junta ao concurso aí e atinge o sapo com um valor de força de 2019, e a multidão saúda ela como uma deusa. Agora, quando Wan Ling chega, ele chama a atenção do sapo, que sente o poder espiritual dele e relembra que encontrou com ele anos atrás. O sapo contempla que se ele atacasse a sua alma, o seu espírito estaria em perigo, então ele mantém o seu poder médio aí, e ele finge lutar excedendo a força mínima enquanto parece estar se esforçando o máximo. No entanto, quando ele está prestes a atacar, o espírito do sapo acaba falhando, mostrando uma imagem invertida do sapo, que foi uma surpresa para todos. O valor de força do Wan Ling foi exibido para todo mundo como vários 9s na tela, deixando a multidão muito atordoada. Eles perceberam então que não tinha uma membrana protetora em volta do sapo gigante dessa vez, e pondera por que o sapo reagiria dessa forma quando ele nem sequer tinha realmente acertado. E ele garante no lugar na classe de elite também, e a sala de aula se acomoda para começar sua primeira aula de convocação. Pan explica que o espaço ao redor dele está cheio de entidades espirituais e que eles deveriam utilizar a força espiritual para criar uma passagem no espaço e convocar uma criatura espiritual. Ela explica que o tamanho da força da entidade espiritual convocada depende do nível de força dos alunos, e os alunos fazem suas tentativas de convocação, com Chen invocando o bastão. Isso provoca risos em todo mundo, enquanto a Sun Rong convoca com sucesso um cachorro esquelético com um lindo laço rosa amarrado na sua cauda, e ela chama ele de cachorro vadio, brincando, né? Enquanto observa sua criação, ela não pode deixar de perguntar quanta força espiritual é realmente necessária para convocar uma genuína besta espiritual. E quando é a vez do Wan Ling convocar, uma explosão acontece na sala de aula e ele inesperadamente convoca o sapo gigante do teste, provocando pânico entre os alunos. Mas o instrutor rapidamente intervém ali e funde o cachorro vadio com o sapo gigante, resultando num cachorro verde de aparência estranha, e os alunos, preenchidos ali por toda a nova criação, carinhosamente passam a chamar esse cachorro de sapo. Ah, que ironia boa! No dia seguinte, quando Wan Ling se dirige à escola, com uma enxurrada de memórias da sua infância inunda ele.
Ele lembra de todas as razões pelas quais ele sempre se esforçou para manter a distração. Ele reflete sobre os eventos extraordinários que parecem se desenrolar ao redor dele, desde o momento do nascimento dele, até mesmo os incidentes de as habilidades extraordinárias dele quando ele crescia eram absurdas. Desde criança ele descobriu que o toque por si só provou ser uma força a ser reconhecida, como quebrar uma espada com o abate do dragão da edição limitada que os seus pais tinham comprado com amor para ele. Embora, lógico, ele soubesse que a sua mãe tinha comprado uma espada falsificada, né, para evitar que seu pai desperdiçasse metade do dinheiro suado, os incidentes extraordinários continuaram a ocorrer à medida que ele crescia, como por exemplo, um aniversário inesquecível, quando ele, sem a mínima intenção, colocou a casa inteira em chamas quando tentava apagar as velas em cima do bolo. Então, cara, esquece das canções de Niná, esse cara aí, ele tava ocupado, quebrando espadas e incendiando as casas aí quando ele era criança. No entanto, cara, quando seus pais testemunharam ele derrotando sapos gigantes de nível 5 aos 6 anos de idade, ele decidiu que conseguiriam levar uma vida normal e feliz. Eles forneceram um amuleto protetor para ele no pescoço e uma pílula de ouro para ser tomada diariamente para suprimir o seu poder. Apesar dessas medidas, ele ainda permaneceu forte, tá? E o seu pai prometeu ainda criar um novo amuleto mais forte que seria mais eficaz de esconder o seu poder. Até então, o jovem resolveu frequentar a escola e manter o seu perfil de mais baixo nível possível, se misturando perfeitamente com o resto dos alunos ao seu redor. E quando ele chegou na escola, ele se encontrou no meio de uma eleição, né, para quem seria o presidente da classe, na qual o nosso querido Chen Chao e a Sun Rong estavam travando uma competição acirrada pelo cobiçado título. Em uma tentativa de influenciar os eleitores, a própria Sun Rong ofereceu itens gratuitos da loja para os calouros para poder apoiar a candidatura. E isso acabou levando Chen e o Gorgal a criticar ela por trapacear nisso aí. No entanto, ela vê isso como uma oportunidade de mostrar os seus talentos e encantar os demais alunos. Ou seja, alguns aceitam os brindes, só que o protagonista, por exemplo, é movido pelo desejo insaciável por alguns pacotes de macarrão crocante, aquele famoso miojão, tá ligado? E fazer um acordo com ela. Então ele promete dar a ela 5 votos ao seu favor em troca de 5 pacotes de miojo. Enquanto a cena se desenrola, ela habilmente emprega suas artes sedutoras marcadas pelo agradecimento de signos mágicos que flutuam sobre a cabeça de todas as pessoas que recebem os seus presentes. Em meio a tudo isso, cara, ele se despede da garota e oferece a ela uma pílula de ouro, que é um presente de contenção que a sua mãe deu pra ele. Ele acredita que um voto por si só não é o suficiente para recompensar a generosidade dela com os 5 pacotes de miojo. Mal sabe ele o mal entendido que vai acontecer na próxima aula agora. Bom, quando tudo começa, o professor investiga a arte da sedução ali e ensina, né, que o uso dos encantamentos de selos de mão para projetar as forças sobre os outros. As origens dos feitiços são reveladas, remontando a 1000 anos a figura misteriosa conhecida como o Pequeno Sábio, que uma vez comandou seguidores dedicados, mais de 3.000 discípulos, né? O professor então explica que os pré-requisitos para lançar o feitiço de sedução, enfatizando a importância de dar a eles um presente enquanto recitam o encantamento, que é o principal, esse ato acaba criando um campo espiritual que temporariamente relaxa a guarda e a mente do destinatário, permitindo que a força espiritual deixe uma marca e exerça o controle. Suspeitas então surgem quando ele se lembra da garota Sun Rong, dando lá os presentes de graça para todo mundo, e ele se pergunta se ela usou esse feitiço de sedução em todos. No entanto, uma percepção repentina surge sobre ela, que o Wan Ling deu a ela uma pílula de ouro como presente, o que significa que ele não deveria ter sido afetado pelo feitiço. Com um gesto rápido e sutil, ele sinaliza para ela consumir a pílula, só que infelizmente ela interpreta ele olhando para ela constantemente como um sinal de interesse romântico. A pobre garota, pensando que encontrou uma nova fonte de poder na pílula de ouro, consome ela, só que mal sabia ela que isso aí era um trem de força espiritual. Essa mudança repentina de eventos acaba liberando todos do alcance da sua sedução, e o Chen sai triunfante nessa eleição, ascendendo ao estimado papel de presidente de classe. No dia seguinte, a caminho da aula de refino de pílulas, Wan Ling encontra Sun Rong e chega à escola de carro com os seus guarda-costas protetores. Ela caminha num tapete vermelho com um ar de importância e ele percebe um sinal mágico no topo da cabeça dela, percebendo que tinha usado o feitiço de sedução na Sun Rong sem querer. Ele então se aproxima dela cautelosamente, estendendo a mão e tocando suavemente no cabelo dela e começar a destruir esse sinal esfregando ele, livrando-se do seu efeito desconcertante. No entanto, cara, as suas ações inesperadas deixam Chen e Gorhal perplexos, se perguntando como que o Wan Ling poderia se comportar tão rudemente com a Sun Rong. Bom, dentro da sala de aula depois, a instrutora Pan explica um intricado processo de criação de pílulas de vitalidade, usando um pote de fornalha Yin-Shin, e os alunos avaliam discretamente as fornalhas uns dos outros para a tarefa. Chen orgulhosamente traz o seu caldeirão de cobre que pertenceu ao seu bisavô e devaneia sobre Sun Rong, que admira ele pela sua posse de uma herança de tesouro grande.
A instrutora então orienta a classe pelas etapas iniciais da preparação da pílula, enfatizando que a paciência é fundamental, porque a formação da pílula exigiria uma duração substancial de 7 horas e encoraja eles a fazerem mais tarde para poder verificar o progresso. Os alunos começam o seu trabalho com entusiasmo, ansiosos para ver entre si o que acontecia, e Wang pensa consigo mesmo que o forno da família Chen é mais adequado para a produção em uma larga escala, embora reconhecendo os desafios de produzir, do controle preciso de calor em quantidades menores. Algumas garotas exigiram seus privilégios também, apresentando uma máquina de refino proveniente de uma estimada fábrica das suas famílias, enquanto outras optaram por um caminho convencional, usando um humilde micro-ondas ali, como o caso do Wan Ling, para um toque moderno da fabricação de pílulas. Enquanto isso, Gohal, sempre prático, empunhando um forno no estilo antigo, adornado com um controle de temperatura embutido e display, cara, irradiando confiança em suas habilidades de preparação de pílulas. No entanto, a tranquilidade dessa sala de aula é quebrada quando um caldeirão do Gohal repentinamente se carrega, desencadeando um caos e o pânico. Ele foge em perigo com medo do que seu pai pode dizer, e os gritos de angústia começam a ecoar por todos os corredores. Em seguida, cara, o Sapo 2 entra na sala de aula para consumir a fornalha do Gohal para poder absorver sua energia espiritual e se tornar mais poderoso. No entanto, cara, o Wang, antecipando as ações do Sapo 2, retorna no tempo numa espécie de jogo de gato e gato aí, fazendo um sapo fugir pulando pela janela numa tentativa desesperada de escapar da sua captura. Ele rapidamente é alcançado ali pelo próprio Wan Ling, que consegue recuperar a fornalha com força. Em seguida ele vai para o banheiro para lavar a fornalha, e o Gohal não entende essa situação quando vê o Wan Ling saindo do banheiro com a fornalha na mão. Alimentado pela confusão e desconfiança, o Gohal aponta uma arma para o Wan Ling, enquanto ele simplesmente está tentando ali meio que entender, explicar a verdade para ele, só que ele se vê preso numa teia de mal entendidos. Apesar da sua explicação, o Gohal não confia nele e acidentalmente atira o veneno pentatônico nele. Só que, cara, o que acontece é que ele pega na boca do Chen, e o Chen corre em direção ao Wang, fazendo ele desmaiar, enquanto o Wang tenta desesperadamente salvar o Chen. Nesse momento, o objetivo do Wang permanece alheio, e o Gohal pede ajuda para o Wang para preparar o antídoto para curar o Chen, mantendo a situação em segredo. Em troca, ele promete perdoar o Wang por pegar a sua fornalha. Eles então carregam o Chen cuidadosamente para a sala de aula, os dois armados ali com um livro de nível 3, e eles começam a preparar o antídoto, sabendo que isso exigiria pelo menos 4 horas de espera para preparar. Todos eles aguardam ansiosos, enquanto o Sapo 2, sempre travesso, tá lá tentando lanchar a fornalha de novo. Reagindo rapidamente, graças a Deus, o Wang usa um flash que faz o Sapo 2 emitir energia espiritual, transformando ele num pré-aquecedor improvisado. Então eles verificam o forno e percebem que a energia espiritual do Sapo 2 pré-aqueceu o caldeirão involuntariamente. Vendo isso como uma oportunidade, então, eles acabam decidindo usar a energia espiritual do Sapo 2 a seu favor, direcionando para a fornalha para acelerar o processo. Ao terminarem, ouvem um sinal de retorno da aula, sinalizando a iminente descoberta. Wang então entra em ação, tentando apressadamente encobrir a cena, enquanto o Gohal tenta freneticamente atrasar os novos alunos. Mas apesar dos esforços do Gohal, a instrutora Pan e o resto dos alunos entram na sala de aula e ficam surpresos. Só que tudo parece normal, percebendo que Wang conseguiu encobrir essa cena rapidamente. A instrutora Pan vem verificar o forno de Gohal e recupera uma pílula de ouro, dando a ele uma pontuação notável de 85. No entanto, quando a instrutora vem verificar a pílula do Wang no micro-ondas, ela encontra a pílula quebrada e carbonizada, parecendo uma bomba, tá ligado? E ela passa a repreender ele por fazer um trabalho ruim, levando o Gohal a suspeitar que o Wan Ling deu a própria pílula pro Gohal e tomou a do Chen para si mesmo. Ele fez então uma promessa solene de se tornar o melhor amigo do Wang, ignorando o fato de que sua própria pílula permaneceu com segurança dentro da fornalha dele lá durante seus testes, enquanto o micro-ondas do Wang obviamente falhou na sua criação. Depois da aula, eles tiraram o Chen de dentro do caldeirão e percebem que, com pressa, eles tiveram que esconder o Chen lá. O Gohal jogou ele no próprio caldeirão quebrado. E em seguida, o Chen acordou no chão e perguntou sobre o seu caldeirão. O Wang respondeu que eles conseguiram consertar o caldeirão e então o Chen abraça o Wan Ling nessa hora e pede desculpas por passar esse mal entendido dele e desaba em lágrimas por conta disso. Na sala de aula, Sun Rong se aproxima de Wan Ling e convida ele para o encontro, deixando ele sem palavras. Enquanto isso, alguns assassinos usando máscara de coelho estão no telhado próximo lá e tem um rifle apontado para Sun Rong. Só que o Wan Ling age rapidamente usando seus poderes para redirecionar a bala e salvar a vida da garota, sem saber do perigo que ela corria. Então a garota continua implorando pro Wan Ling lá para poder sair com ela e tal. E vendo isso tudo acontecendo, acaba que o Chen fica meio que chateado, começa a chorar ali, e o Gohal que vai lá consolar ele. Nesse momento, o professor entra na sala de aula e chama o Wan Ling, que reconhece e vai junto com ele.
Sun-Rong erroneamente acredita que Wan Ling disse sim pra ela, e os rumores de uma história de amor entre eles começou a circular na página oficial da facção 60. O instrutor apresenta Wan Ling ao seu mestre honorário, o mestre escolar Zhu, e os deixa discutir um pouco a sós. Imediatamente o mestre reconhece ele como o menino que derrotou o sapo gigante e dá muito respeito pra ele, chamando o Wan Ling de mestre, e pede pra aceitar ele como discípulo. Só que o Wan Ling, cara, usa o seu poder de apagar as memórias do Zhu, que é uma técnica que faz com que os alvos percam as memórias em eventos designados e potencialmente caiam no estado de vegetação, mas para garantir a segurança do mestre, ele reduz ainda mais a técnica pela metade e então sai da sala. Ele vai para um lugar tranquilo para poder comer o seu miojão seco crocante, mas é acompanhado por Sapo 2, que o informa sobre os assassinos. No dia seguinte, Wan Ling tem pesadelos com Sun-Rong e quando ele acorda, de repente ele vê ela lá do seu quarto, né? Ele percebe que ela tá lá com todos os seus seguranças esperando na estrada através da janela aberta. E Wan Ling rapidamente fecha a cortina e desce as escadas para o seu horror. Seus pais estão lá agora entusiasmados com a perspectiva dele namorar Sun-Rong e incentivam ele a comer rapidinho. E ele tenta atrasar um pouquinho mais, verificando suas mídias sociais. Aí seus pais mostram com orgulho as pílulas nutricionais de alta qualidade que a Sun-Rong deu a eles, alegando que pode melhorar a beleza de uma pessoa. E o pai do Wan Ling fica ainda mais animado com o novo relacionamento do filho e começa a oferecer a ele várias dicas e conselhos. Ele é forçado a sair de casa pelos seus pais para ir num encontro com essa garota. Relutantemente ele acaba entrando no carro dela e acrescenta que ele tá desejando agora que os assassinos mencionados anteriormente pelo Sapo 2 apareçam, cara. Ela então informa a ele que eles estão indo para um parque de diversões chamado Heavenly Paradise, que é, por acaso, um projeto imobiliário da família que combina comércio com lazer. Ela menciona que seu avô construiu exclusivamente para ela, tentando provocar o Wan Ling. E ela brinca também, dizendo que ele não viu esse lugar antes, porque ela havia planejado trazer o primeiro amor da sua vida pra lá. Então assim, pela primeira vez ela tá indo antes de cair na gargalhada. Era só uma brincadeira, obviamente. Mas tem aquele fundo de verdade, a gente sabe, né? Dentro do parque de diversões, eles visitam a caverna do universo, onde o guia explica pra eles que a parede de pedra dentro da caverna é uma parede de profecia, e disse que quem colocar as mãos na boca da fada, a parede ia profetizar o futuro do seu relacionamento com o Echo. Sun-Rong, então, que acredita na lenda, convence Wan Ling a tentar. No entanto, quando ele se aproxima da boca da fada, ele percebe dois assassinos que seguiram até o paraíso celestial. Os assassinos rapidamente puxam as suas armas e atiram, só que Wan Ling consegue pegar uma das balas com a boca. E a garota, Sun-Rong lá, entende mal essa reação e pensa que ele tá sorrindo pra ela. Ela então começa a ficar corada e tenta protegê-lo, evitando qualquer dano. Ele usa seus poderes para parar os assassinos e apagar as memórias do incidente, tanto da Sun-Rong quanto dos outros presentes. Ele continua o encontro desfrutando de vários passeios e jogos lá, com o Wan Ling garantindo a segurança ao lidar com as tentativas dos assassinos. Mais tarde, no pôr do sol, ela pede para andar na roda gigante junto e assistirem os fogos de artifício. Ele concorda, pensando que poderia encontrar um momento de tranquilidade na roda gigante, só que ele estava errado, porque os assassinos seguem eles lá para dentro da roda gigante, enquanto eles simplesmente apreciam o belo show de espetáculo aí. De repente, os assassinos os confrontam com armas. Sun-Rong suspeita que os assassinos são da facção das sombras e se posiciona entre eles e o Wan Ling, determinado a protegê-lo. Vendo isso, Wan Ling fica furioso e os seus olhos brilham numa cor vermelha brilhante. Ele usa os seus poderes oculares para desativar as armas e os telefones dos assassinos, incapacitando eles, e rapidamente ele expulsa os caras da cabine da roda gigante. Ele então pede a Sun-Rong para manter tudo o que aconteceu em segredo e faz com que ela prometa guardar esse segredo. Então ele usa o seu truque de promessa, selando todas as memórias dos eventos de hoje na mente da Sun-Rong, para no futuro isso sempre ser um segredo. No dia seguinte, na escola, a atmosfera ficou mais tensa. Go-Hao e Chen Chao perguntam ansiosos ao Wan Ling sobre o encontro com a Sun-Rong. Nesse momento, ela chega com seu carro grande, acompanhada pelos seus guarda-costas vigilantes, e se junta à conversa. Os guarda-costas formam um círculo protetor ao redor deles enquanto o administrador da escola informa sobre a ameaça contínua dos assassinos, que tentaram atacar ela lá no Paraíso Celestial. Zhu chega e começa a discutir as medidas especiais aí de segurança do dia, alegando que ele foi o cara que frustrou os assassinos ontem. O professor torce então um entusiasmo ali pela bravura de Zhu, mas na realidade foi Wan Ling quem parou os assassinos e usou os poderes de esquecimento para enganar todos na noite anterior. Isso garantiu que Zhu se lembrasse de si mesmo como o herói que deteve os atacantes, permitindo que Wan Ling permanecesse discreto na escola.
Zul informa a todos que a ordem de morte da facção das sombras já foi emitida, indicando que qualquer um visado pela ordem não sobreviveria no dia seguinte. Ele explica que as medidas de segurança foram intensificadas e implementadas para proteger a Sunrong, como soldados estacionados no portão e vários níveis de segurança dentro do prédio, incluindo guarda-costas da fase da Pílula de Ouro, que estão acima de toda a escola. Zhu Kang instrui todos a se reunirem no escritório, que está equipado com um poderoso campo de força protetor. Além disso, ele menciona que o Esquadrão 7 Estrelas iria patrulhar a área com as suas espadas voadoras mágicas para evitar os atiradores distantes ou ataques aéreos também. Eles se reúnem no escritório e o Zhu Kang tranquiliza todos que eles estariam seguros aqui. Chei Chao fica animado quando vê o Esquadrão das 7 Estrelas patrulhando o campus da escola pela janela, e o professor reconhece que esse é o mais alto nível de proteção já implementado desde a criação da escola. De repente, Zul e o professor notaram Shu Feng, o terceiro membro da equipe do martelo disfarçado, usando uma máscara de vovô, da facção das sombras, atacando os guardas com seu martelo de frango. Enquanto ele procede, Shu Feng atinge a câmera com o martelo de frango também, causando um mau funcionamento da tela e acaba resultando no Zul e no professor perdendo a conexão da câmera. Os alunos não prestam atenção nisso, porque eles estão mais preocupados em conversar sobre os eventos que se desenrolaram no Paraíso Celestial durante o encontro da Sunrong e do Wan Ling na noite anterior. Zhu Kang fala ao telefone e pede a redução dos números das viaturas armadas no portão, enquanto aumenta os guardas no saguão celestial da escola. Outro assassino, o segundo membro da equipe do martelo da facção das sombras, conhecido pela sua experiência nas toxinas, incapacita alguns guardas de elite com seu gás tóxico. No entanto, o administrador confronta Shu Feng e envolve ele numa luta. Os alunos, incluindo Wan Ling, assistem a batalha desenrolando na tela dentro do escritório, enquanto Wong simplesmente se senta e deseja comer o seu miojão crocante e coloca um pedido no seu celular. Veio pelo iFood, esperando pacientemente pela chegada da entrega. A luta entre Shu Feng e o professor continua, com o professor evitando com sucesso as armadilhas do Shu Feng, enquanto ele tenta fazer a fuga e correr em direção ao escritório. Wan Ling surpreende Shu Feng simplesmente abrindo a porta e nocauteando o cara. Ele se desculpa imediatamente e vai pegar a sua entrega de comida. Wan Ling garante a Sunrong que ele ficaria bem e enfatiza que os assassinos estão atrás dela especificamente, não dele. No seu caminho, ele acaba encontrando Sujan, o líder da equipe do martelo, numa fase final da Pílula de Ouro Red Ribbon King. Ele é bem conhecido pelo seu poder de invisibilidade e empunhar um enorme martelo com uma imensa força. Sujan estava invisível e se preparou para entrar numa batalha e quebrar o poderoso campo espiritual protetor assim que ele reunisse poder suficiente no seu martelo. No entanto, ele só foi pego de surpresa quando Wan Ling reconheceu ele. Quando a entrega dele chegou, o Esquadrão das 7 Estrelas inspecionou em busca de itens nocivos ali antes de entregar ao Wan Ling para saber o que era. Wan Ling assume que ele estava na verdade se referindo à entrega e que ele realmente não tinha visto o cara. Por perceber esse mal entendido, ele pede desculpas ao Sujan pelo incidente aí, de nocautear ele acidentalmente, e o Sujan fica surpreso que o Wan Ling possa vê-lo e fica furioso. Ele balança seu martelo totalmente carregado na direção do Wan Ling, só que o Wan Ling permanece ileso enquanto continua a comer o seu miojão crocante casualmente. Sujan então fica apavorado e pergunta como que esse cara tem tanta energia espiritual, apesar de estar numa fase primária. O Wan Ling então puxa o Sujan pra fora e simplesmente desabou no chão. Zul acaba aparecendo depois para parabenizar ele e se dirige ao Wan Ling como mestre mais uma vez, mas acaba que o Wan Ling usa o seu truque de esquecimento 50% no Zul de novo, fazendo ele acreditar que foi ele quem derrotou o Sujan. Ele então entrega Sujan pro Zul e finge estar ferido dos ataques dos assassinos. Os assassinos são presos pela polícia e todos se reúnem ao redor de Zul para elogiar ele pela sua bravura. Eles notam os braços de Wang e Zul parecendo feridos, mas o Wan Ling continua fingindo estar doente ali depois dos ataques dos assassinos na escola e tira uma licença médica ficando em casa por 10 dias. A mãe dele já tá gritando com ele para ele parar de fingir e informar a escola que ele tá bem e voltar no dia seguinte, insistindo que ele deveria voltar para a escola depois de amanhã. E ele reflete sobre aquele dia, se lembrando de como a Sunrong estava preocupada, mesmo sem saber o que realmente aconteceu. Como um herói discreto, ele sente que é necessário dar o crédito ao Zul como aquele que eliminou os assassinos. Ele encontra a cabine de cura privada então, onde ele convoca os melhores medicamentos especializados para tratar ele, proporcionando a ele uma experiência de cura imersiva. Enquanto ele está na cabine, ele automaticamente é regado de remédios valiosos a cada hora, o que dizem conectar os meridianos e aumentar a vitalidade dele. A sua mãe então trouxe o café da manhã e pediu para ele sair da cabana lá e comer naquele momento. Então a senhora Wang grita do andar de baixo que seus amigos vieram visitar ele, e o pobre Wang, coitado, ficou apavorado e saiu correndo rapidinho para voltar para a cabana fingindo estar doente. Enquanto isso, a sua mãe cumprimenta seus amigos e o recebe com flores e presentes. A mãe gentilmente diz a eles que não era necessário e que ela desceria para preparar alguns lanches.
Ela provoca o Wanling por ainda estar doente e apresenta também o seu passarinho de estimação, que pousa na cabana de cura do Wanling e de repente continua falando a palavra camelo. Todos começam a rir, exceto o próprio Wanling, que amaldiçoa silenciosamente o pássaro, se perguntando por que um amigo iria querer um animal de estimação tão feio. Chen então começa a brincar e comenta que ele tem alguma semelhança com o Wanling ali, e também fazem com que ele faça uma cara engraçada. A Sunrong de repente relembra que eles deixaram o Sapo 2 na porta, só que o Sapo também se juntou à mãe do Wanling quando ele voltou para a sala de lanche, né, com todos ali. E o Sapo vai pro lado do Wanling e lambe seu rosto. A mãe agradece por cuidar dele na escola, e a Sunrong vê isso como uma oportunidade para reconstruir um relacionamento ali com a sua futura sogra. Ela é a dona da Vine Elixirs Definition, os produtos da sua família, que são os que ajudam a recuperação do Wanling, ajudando com algumas pílulas nutricionais que ela deu à senhora Wang também, e ela também apresenta uma injeção contendo um tônico de sangue de galinha para a recuperação total do Wanling. E nessa hora, a sua mãe sai levando os presentes com ela e avisa o Wanling para tratar os seus amigos bem, especialmente a Sunrong. A Sunrong então afasta o Sapo 2 e se senta ao lado de Wanling. Ela pergunta se ele está se sentindo melhor e expressa sua preocupação por ele. Então ela tira a injeção tônica de sangue de galinha e diz a ele que, combinado com seu poder espiritual, isso pode fazer milagres para a recuperação de alguém. A infusão de poder espiritual envolve, lógico, uma transferência de poder espiritual de um cultivador para outro para ajudar a curar os feridos. Ao ouvir isso, o Wanling fica com medo e o Chen informa a ele que o professor deu algumas pulseiras para teste de todos ali e que Chen recebeu uma pulseira para dar para o Wanling da visita. Ela ficou muito zangada com isso, argumentando que o teste de poder espiritual exigiria muita coisa e que o próprio Wanling não teria energia para fazer esse teste se ele não tivesse se sentido muito bem. O Wanling não queria ser injetado por aquele negócio, né? Muito menos combinar o seu poder espiritual para evitar a infusão do tônico de sangue de galinha. Ele então sai correndo pro Chen, pega a pulseira para ele e anuncia que não, tá tudo bem, ele já se recuperou. Portanto, ele poderia testar os seus poderes espirituais usando essa pulseira. Eles passaram a fazer o seu teste anual de poder espiritual, começando com Chen. Ele demonstra que ele deve concentrar toda a sua força espiritual numa esfera para que a pulseira possa medir a força espiritual. Então eles deixam estourar a esfera que mede o diâmetro da força espiritual e fornece os resultados. Esse teste é totalmente diferente do teste de entrada, porque ele pode mostrar como o poder espiritual de alguém pode assumir qualquer forma. O valor de poder de força do Chen corresponde ao valor de cerca de 600, e ele comenta que esse valor é muito diferente do vestibular. Ele então explica que isso representa a força fora do corpo alcançada pela concentração do poder espiritual e pela visualização externa de tudo. Isso requer treinamento persistente, significa que a habilidade e o poder espiritual, que são manifestados em qualquer forma, se tornam alguém, um verdadeiro cultivador. Quando é a vez do Gohal, ele faz o teste e o seu valor espiritual atinge apenas 176, deixando ele se sentindo envergonhado. Ele tenta até pular pela janela ali, mas o Chen pega ele rapidamente e intervém puxando ele para longe da janela, falando para ele se acalmar. O Sunrong sugere que ele provavelmente deveria pular o teste para evitar causar algum dano, né? No entanto, o Gohal e o Chen ressaltam que, apesar de qualquer coisa, de vir de uma família de prestígio, ela só marcou 2019 pontos no teste de entrada, então a sua esfera não deveria ser tão grande e, portanto, não causaria muito dano. A garota relutantemente concorda e faz o teste. Para sua surpresa, ela quase explodiu a sala com o imenso poder da esfera da Sunrong, e ela marca a classificação como uns notáveis 4.015 pontos, perdendo só para o Tang Jin da facção 59. Wanling então fica pasmo com o tamanho dessa esfera. Agora é a vez dele de fazer o teste, porque ele usa uma pulseira e considera vazar sua força espiritual para tirar uma nota baixa no teste. A Sunrong pega a injeção de tônico de sangue novamente e pergunta se ele está se sentindo melhor, e ele rapidamente responde que está perfeitamente bem e não se importa de fazer o teste. Inicialmente ele cria uma pequena esfera pensando ali que seria o suficiente, só que todos na sala estão literalmente lutando para manter os pés no chão, porque uma minúscula quantidade de energia espiritual já é o suficiente para levantar todo mundo. Quem diria, né, rapaz? O poder secreto do Wanling é ser um furacão de um homem só. Ele rapidamente direcionou sua força espiritual para o espaço sideral, então criando uma gigantesca esfera de força espiritual do tamanho de um planeta. Todos se perguntaram aonde foi parar sua esfera original, e ele percebe que a pontuação dele deu como nula, superando até mesmo o aluno da facção 59. Isso deixa todos confusos e chocados, se perguntando se o nulo significa zero. A Sunrong explica que isso ocorreu quando ele ainda estava doente e que não tinha se recuperado totalmente. Wanling sugere que pode ser até um erro de exibição, e Chen e Gohal riem antes de irem para casa.
Mais tarde, ele liga para o Gohal pedindo ajuda para hackear os sistemas e alterar sua pontuação para 175. O Gohal concorda e ajuda a começar a atacar o sistema enquanto desfruta do seu crocante miojão aí. Gohal explica que precisa da senha do login para poder invadir o sistema da liga escolar e planeja encontrar ele usando a forma de captura de senha que ele tem. Surpreendentemente, a senha acaba sendo apenas 8 símbolos de asterísticos. Wong vê o nome de Tan Jin lá em segundo lugar e substitui ele por Bird 2, achando divertido. No entanto, quando o Gohal adultera o nome e a codificação do sistema, um alarme foi acionado e ele desiste rapidamente antes que possa alterar a pontuação do Wong, deixando ele desapontado. No dia seguinte, o Wan Ling está almoçando com seu amigo próximo, entretido numa conversa casual, quando o fundo da TV transmite um treino dos alunos da facção 59, chamando a atenção deles. O canal de notícias anuncia a competição nacional das espadas de fase sênior e mostra a sensação de treinamento da facção 59. A repórter enfatiza que as habilidades dos alunos estão de acordo com os padrões profissionais e destaca que o desempenho de Tan Jin com a formação da espada Ursa Maior é muito bom. A repórter entrevista o Tan Jin perguntando sobre os preparativos que ele fez para vencer a facção 60. O Tang menciona com confiança que seus companheiros de equipe têm um treinamento rigoroso para o próximo mês. A entrevista continua e a repórter pergunta ao Tang se ele também tem alguma mensagem para a facção 60, e isso chama a atenção dos amigos do Wan Ling e eles se concentram todos na tela enquanto o Wan Ling casualmente continua comendo seu miojão lá. Tang reconhece o imenso poder da Sun Rong e expressa sua vontade de testemunhar suas habilidades notáveis na competição das espadas. No entanto, quando questionado sobre o Wan Ling, que marcou o poder como nulo, a sua frustração se torna aparente. Ele sarcasticamente deseja a Wan Ling o melhor e a sua prática imortal antes de concluir sua entrevista. Mais tarde naquela noite, Wan Ling e seus amigos se encontram numa casa relaxando depois de um longo dia. De repente, eles recebem um convite inesperado para um grupo de bate-papo ali do professor, aonde ele revela que eles são participantes da competição nacional das espadas de fase sênior. Chocantemente, eles descobrem que até mesmo o Sapo, seu leal companheiro canino, foi incluído. Acontece que o Sapo também fez um teste de força espiritual e marcou impressionantes 5.000 pontos, superando até o Tang também, ganhando direito de participar. A emoção toma conta do ar enquanto eles contemplam então a próxima competição. Chen compartilha a notícia com seu pai, que expressa com orgulho e presenteia ele com uma espada espiritual especial chamada Lai Chao. Então o Gohal ansiosamente compartilha detalhes sobre sua própria espada, essa querida espada que ele possui há quase 8 anos. A espada é forjada usando dentes da formidável besta espiritual de nível 3, conhecida como Tigre Magnético. Sun Rong se junta à conversa através de uma chamada de vídeo e mostra sua espada espiritual também do oceano. O professor fica imediatamente chocado com a cor azul da espada e informa que a Sun Rong produziu um espírito instrutor da espada, observando o brilho radiante da espada. Ele acaba elogiando a Sun Rong e reconhecendo que, apesar das vantagens da sua família, ela investiu tempo e esforço em promover a conexão genuína com a sua espada. Surpreendentemente, a própria Sun Rong revela que a sua família inclusive forjou 13 espadas semelhantes à espada do oceano, apenas no caso de alguém quebrar a conexão. O administrador então explica que o processo de produção de um espírito da espada espiritual e enfatiza a importância da paciência também. Inicialmente, o corpo de um espírito da espada está num estado caótico, mas com esforço e dedicação, ele se solidifica numa forma inicial. O espírito da espada pode se manifestar como uma pequena besta ou como um humano, evoluindo e sendo atualizado com o tempo, desenvolvendo gradualmente inteligência. Alguns espíritos da espada possuem cultivadores excepcionais, que até têm a capacidade de fazer com que eles pensem, tá ligado? Caso do Wan Ling. O professor garante que eles então aprenderiam mais sobre isso nas aulas de nível superior e incentiva eles a cultivarem um forte vínculo com as suas espadas espirituais. À medida que a conversa avança, o Sapo 2 então se torna o centro das atenções e o grupo provoca ele brincando, imaginando como que um cachorro poderia possuir uma própria espada espiritual. Mas, para o espanto de todos, o Sapo 2 surpreende a eles enviando seu vídeo de si mesmo puxando a espada espiritual chamada Espada do Céu de centro do seu corpo, usando a sua língua. Todos ficam perplexos com a exibição inesperada do poder do amigo canino. Com todos os olhos agora cheios de curiosidade, eles perguntam ansiosamente ao Wan Ling se ele também possui uma espada espiritual. No entanto, tudo o que ele quer fazer é comer o seu crocante miojão em paz. Infelizmente, o destino tem outros planos para ele, já que ele não suporta as constantes importunações de seus amigos. Finalmente, então, ele confirma que também tem uma espada espiritual e encerra a conversa. Ninguém parece perceber que ele não queria participar da competição. Ele então está preocupado que ao mostrar o seu verdadeiro poder na competição, isso causaria muitos problemas. No entanto, seu amigo instrutor leva a competição muito a sério, deixando ele sem opção a não ser aceitar e realmente falar que ele tem uma espada espiritual. Ele então
desce para perguntar para os seus pais sobre a sua espada, e ele ouve a sua mãe discutindo com seu pai sobre um creme anti-envelhecimento com desconto. Ele então vê na TV, que tá ligado no noticiário, que tá relatando uma explosão numa fábrica de produtos químicos da força espiritual. Os especialistas estão alertando contra trazer qualquer desgaste mágico da alta densidade de forma espiritual para algumas figuras espirituais. Mais tarde, nas últimas notícias de última hora, as tropas cercam o quartel-general das facções das sombras, marcando pela primeira vez uma camada como facção das sombras. Um membro da facção das sombras com uma capa e cara de coelho desafia qualquer um que queira entrar no quartel-general, teria que passar por ela primeiro. No entanto, ela acabou sendo presa pela trupe dos magos ali, o esquadrão mágico que chega para capturar o resto da facção. Rapidamente, o Mestre Zul chega no seu carro e a imprensa cerca ele. Ele dirige a imprensa afirmando que no passado ele já frustrou os planos 2 vezes desse grupo, e dessa vez não seria diferente. Ele também menciona que está ansioso para conhecer o líder da facção. Wang Ling então tá lá, tira sua atenção da TV e pergunta aos seus pais sobre o paradeiro da sua espada espiritual. Ele vai até o sótão para buscar a sua espada e finalmente encontra a caixa que contém ela. Brilhando dentro da caixa, de dentro de lá sai um garotinho de cabelos brancos, exclamando que já faz 10 anos que o Wang Ling não fala com ele. Então o Wang Ling fecha rapidamente a caixa e tem uma dor aguda no seu amuleto. No dia seguinte, ele se reúne com os seus amigos do lado de fora do portão da escola. Todos zombam da sua espadinha de madeira, dizendo que é muito pequena e é adequada para umas crianças de 5 anos. Sun Rong, então, no entanto, acha fofo e frouxo isso aí. Ela é a única que percebe o imenso poder da espada do Wang Ling. O professor, a instrutora e o Zul chegam e informam que o grupo que a competição aconteceria na facção 59 por 5 dias, obrigando eles a ficar lá. Ao ver que o Wang Ling não tinha trazido a bagagem, o professor até perguntou se ele sabia que ficaria na facção 59. E o Wang Ling realmente sabia, só que ele ainda não trouxe nenhuma bagagem porque ele não pretendia participar da competição. Ele pretendia fingir estar com dor de barriga para voltar para casa. Chen então se ofereceu para compartilhar suas roupas, só que todos ficaram enojados com isso. Só os painéis do zoológico aqui não, né? Dentro do ônibus, a espada do Wang Ling tentou emergir de novo para falar com ele, só que ele reprimiu ela lembrando do acordo do dia anterior, em que ele tinha dado macarrão crocante pro espírito em troca dele ficar em silêncio. O ônibus então chega no portão da facção 59, onde são recebidos pelos outros 3 alunos, Tang Xin e o seu instrutor. As 2 instrutoras dos 2 grupos ficam olhando uma para outra, revelando que costumavam ser amigas íntimas e colegas de quarto, só que agora são rivais. Elas constantemente se insultavam e zombavam uma da outra, e ela se aproximou do Sun Rong agora, dá a entender que é quem tá ajudando a melhorar a situação financeira da facção 60. A Pan lembra que viu a Sun Rong se matriculando na sua escola, não na dela, então aborda um garoto Tang aí e acusa ele de colar nas provas, intimidar os colegas de escola e abusar de animais, resultando em uma penalidade de segurança pública. Ela se sente então como se tivesse sido atingida por uma escavadeira agora. Enquanto isso, o Wang Ling se sente ansioso agora para encontrar uma oportunidade para desmaiar com a dor de barriga dele para voltar para casa. Ele então recebe um grande truque de teste sobre ele. Um raio de força espiritual passa por ele e ele pensa se poderia usar isso como sua vantagem e fugir da competição. Então a outra mulher começa a zombar da Pan por trazer um aluno muito fraco, com valor de espiritual de 5 para essa competição tão prestigiosa, e pergunta se ela está pronta para aceitar sua derrota. Mas o Wang Ling aproveita a oportunidade e finge que caiu no chão enquanto aperta o seu peito. Todos da facção 60 se reúnem em torno dele para verificar se tá bem. Inesperadamente, a sua espada de espírito surge e diz ao Wang Ling que seu amuleto tá quebrando. Ao perceber isso, ele pergunta ao espírito da espada por que ele não disse isso antes, ao que o próprio espírito responde que ia falar isso para ele no ônibus, só que o Wang Ling continuou empurrando ele de volta para dentro do amuleto. Então, ele estilhaça ali, liberando um grande poder, uma quantidade inimaginável de força espiritual para o céu. Todos ficam apavorados e suspeitam que a professora fez algo para prejudicar o Wang Ling. No entanto, ela nega qualquer envolvimento, e a própria professora Pan começa a gritar para dar uma olhada no Wang Ling, questionando como que ela podia chamar isso de atuação quando ela tá lá na situação, numa condição crítica. A mulher explica que ela simplesmente usou um simples truque de teste espiritual nele para verificar o valor de força do Wang Ling, perguntando aos outros alunos da facção 59 se eles fizeram alguma coisa, e todos falam que não, ninguém fez nada. A Sun Rong então se mantém preocupada e ele continua fingindo que tá em perigo para tentar voltar para casa. Finalizando por aqui um recapzão do canal, e se você curtiu esse vídeo, manda bala no likezão, cara. Prepara aí que a gente traz a parte 2 para vocês e completa esse anime. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho também para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Tchau!